Nessa aulinha, nós vamos aprender a fazer a florzinha hipnose em crochê. Para isso, nós vamos utilizar uma agulha de crochê número 3, de 2 milímetros. Ó, a pontinha dela é dessa espessura. E nós vamos utilizar qualquer linha que você desejar para fazer crochê, ou sobras de linha que você tiver para fazer o crochê. Nós vamos utilizar uma linha rosa e nós vamos utilizar a linha branca só para fazer o contorno do trabalhinho. Para começar aqui a fazer a nossa florzinha, nós vamos fazer ela em crochê espiral, ou seja, nós não vamos fechar as carreiras, nós vamos fazer a carreira sobre a carreira diretamente. Então, nós vamos começar aqui fazendo 5 correntinhas. Então, nós vamos fazer aqui, ó, a laçadinha inicial e nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Feitas as 5 correntinhas, nós vamos fechar essas correntinhas com um ponto baixíssimo, introduzindo a agulha na primeira correntinha que nós fizemos, ó. E fechamos aqui num pequeno círculo, todo fechado com as correntinhas. Agora, nós vamos subir 1, 2 correntinhas e nós vamos preencher esse círculo todo com meio pontos altos. Então, nós vamos pegar a laçadinha e vamos introduzir no meio do círculo e vamos fazer um meio ponto alto. E assim, novamente. Ó, vamos preenchendo toda a carreira, todo o círculo com meio ponto alto, pegando a laçadinha, introduzindo a agulha no meio do círculo, até a gente completar todo o círculo, ó. Laçadinha na agulha e vamos fazendo meio ponto alto aqui, até chegar lá no início novamente. Ó, assim você já tem o miolinho da sua flor, novamente mais um meio ponto alto, ó. Então, você vai fazendo esses meio pontos altos até preencher assim, dessa maneira, o seu círculo. Dependendo se você faz um ponto mais apertado ou mais largo, a quantidade também vai variar. Então, você faz até preencher todo o círculo. Como nós não vamos fechar a carreira, nós vamos fazer o crochê espiral, então, nós vamos pegar a laçadinha, introduzir aqui nesse primeiro meio ponto alto, ó, e fazer, ó, outro meio ponto alto. Nós já vamos fazendo direto aqui os nossos pontos. Ó, pegamos a laçadinha, introduzimos no próximo ponto de base e já vamos fazendo o meio ponto alto. Só que aqui você tem que ir aumentando gradativamente, ou seja, você não pode fazer um ponto apenas em cada ponto de base, porque o trabalho ele vai fechar. Então, o que você tem que fazer, ó? Você vai fazendo 2 meio ponto altos a cada ponto de base. Assim, você vai aumentando e ele não vai fechar o seu círculo, não vai deixar o seu trabalho torto, ó. Então, você vai fazendo assim, dessa maneira, 2 meio ponto altos a cada ponto de base, ó. Então, note que nós não fechamos aqui a carreira, nós continuamos, ele vai formar aquela espiral que nós temos aqui, a parte rosa, ó. Então, nós vamos fazer por 1, 2, 3, 4 carreiras, nós vamos fazer 4 carreiras de crochê espiral. Ó, se nós formos medir aqui, ó, dá mais ou menos uns 8 centímetros trabalhando em crochê espiral dessa maneira, sem fechar a carreira, ó. Só passando por cima dos pontos, fazendo 2 meio ponto altos a cada ponto de base. Então, você vai trabalhar mais ou menos uns 8 centímetros assim, dessa maneira, fazendo crochê espiral, até atingir mais ou menos este diâmetro, ó. Ele vai ficando assim, desse jeitinho.
Note então aqui que nós já trabalhamos os 8 centímetros de diâmetro, ó, ele ficou todo em crochê espiral, como se fosse um caracolzinho, ele foi rodando. Um detalhe muito importante no crochê espiral é o seguinte, ele depende muito do tamanho do seu ponto, se ele é muito apertado, se ele é muito largo. Então esse aumento que nós fizemos aqui, de 2 pontos altos no mesmo ponto de base, esse aumento gradativo, ele pode ser feito da seguinte maneira também, ó. Ele pode ser feito meio ponto alto normalmente, depois você faz o aumento de 2 meio ponto altos no mesmo ponto de base. Novamente meio ponto alto, perdão, e depois o aumento novamente. Então você tem que ir aumentando gradativamente à medida que você vai fazendo seu trabalho em crochê espiral. Qualquer dúvida você também pode consultar a videoaula que nós temos no site ensinando como fazer o crochê espiral. Trabalhados então aqui os 8 centímetros, nós acabamos aqui a última carreira, a quarta carreira, com 54 meio pontos altos. Então agora o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos fazer as pétalas, que são essa base aqui da primeira carreira de pétalas, depois nós fazemos a segunda e o acabamento. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Você vai fazer um ponto baixo, meio ponto alto, 2 pontos altos, um em cada ponto de base, 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base, assim dessa maneira. Depois você vai descer a pétala novamente, fazendo 2 pontos altos, um em cada ponto de base, meio ponto alto e um ponto baixo. Ó, dessa forma você já tem a primeira pétala feita aqui da primeira carreira da base de pétalas que nós vamos fazer, ó. Feita a primeira pétala, vamos começar a segunda, novamente, ó. Um ponto baixo, meio ponto alto, 2 pontos altos, um em cada ponto de base, 2 laçadinhas na agulha, 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base, assim dessa forma, 2 pontos altos para descer, sendo um em cada ponto de base, meio ponto alto e um ponto baixo, ó. Dessa forma aqui nós já temos 2 pétalas prontas. Então a sequência da pétala é um ponto baixo, um meio ponto alto, 2 pontos altos, 2 pontos altos duplos, depois novamente para descer você faz 2 pontos altos, um meio ponto alto e um ponto baixo. Então você deve fazer agora mais 4 pétalas iguais a esta, ó. Ele vai ficando assim, desse jeito, você faz até totalizar as 6 pétalas. Feitas aqui então as 6 pétalas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós vamos agora fechar essa carreirinha de pétalas e vamos começar a próxima, porque são 2 carreiras de pétalas antes do acabamento. Então nós vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. E agora nós vamos para o próximo ponto baixo e vamos começar a mesma sequência, ó. Nós vamos fazer um ponto baixo, meio ponto alto, 2 pontos altos, ó. Novamente os 2 pontos altos duplos. Só que agora você vai fazer, em vez de fazer 2 pontos altos duplos no mesmo lugar, você vai fazer um ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, ó. Pega a laçadinha, vai no próximo ponto e faz o segundo ponto alto duplo. Laçadinha, agora somente um ponto alto para descer. Laçadinha, novamente outro ponto alto. Laçadinha na agulha, meio ponto alto. E por fim, um ponto baixo. Então ela vai ficando assim, desse jeitinho, ó.
Então, você vai fazer agora a mesma sequência, você vai repetir a mesma sequência de pontos que nós fizemos na primeira pétala, você vai fazer sobre a segunda e sobre todas essas outras aqui, repetindo a mesma sequência de pontos que nós acabamos de fazer, ó. Então, ele vai ficando assim, desse jeitinho. Note, então, que nós já fizemos aqui as 6 pétalas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora nós estamos terminando aqui a última. E vamos fechar no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Feita essa parte, então, nós podemos arrematar a linha rosa e começar o acabamento com a linha branca. Ó, arrematamos aqui a nossa linha rosa e vamos esconder aqui o arremate por entre algumas correntinhas, por entre alguns pontos, para que ele não fique aparecendo na nossa florzinha. Agora nós podemos cortar aqui esta linha que ficou sobrando e essa aqui do comecinho também. Agora nós vamos fazer a parte do acabamento, que é a parte em branco.